Se você for fã de Ben 10, com certeza já ouviu falar sobre o Carnitrix, a versão maligna do Omnitrix de Ben 10. Mas você já se perguntou o que aconteceria se o Ben tivesse o controle sobre o Carnitrix? É sobre essa teoria que falaremos hoje, mas antes inscreve e deixa o like, é claro, se você for fã de Ben 10. Olá, eu sou o Rafael, e só para relembrar, o Carnitrix é a versão maligna do Omnitrix, que foi feito por um Azimuth que acha sua raça superior às demais espécies. Criou um Omnitrix maligno, que mata apenas por instinto, e que transforma o usuário na versão mais aterrorizante e cruel da espécie. E nomeado de Carnitrix, ele gruda em Ben, que faz coisas terríveis com esse relógio, mas não porque esse Ben é mau, mas sim porque ele não tem controle algum sobre esse relógio. Mas você já se perguntou o que aconteceria se esse Ben 10 controlasse o Carnitrix? Bom, para essa teoria acontecer, nós temos que pensar em três condições. A primeira é que as transformações seriam as mesmas, porém agora o Ben escolhe quando se transformar ou em quem se transformar. A segunda é que se o Ben modificar ou ter seu poder roubado, a pessoa terá as transformações parecidas com a do Ben. E a terceira é que quase tudo nessa teoria vai acontecer assim como na série original, então não espere multiverso aqui. Agora que eu já expliquei as condições, vou dizer o que aconteceria nos pontos mais importantes da história. Por exemplo, mesmo que agora o Ben controle o Carnitrix, ele ainda sente dor antes, durante e depois da transformação. Então ele vai se sentir torturado, mas como ele não consegue retirar o relógio, uma hora ou outra o Tetrax acharia o Ben, e por ser um encanador, o Max poderia pedir pro Tetrax dar um jeito de levá-los até o Azimuth. E eu sei que o Azimuth desse universo está morto, mas vamos dizer que o Tetrax achou o projeto do Azimuth. E ele daria um jeito de não reparar o Carnitrix para ficar igual da série, mas ele provavelmente encontraria os ajudantes do Azimuth nesse projeto. Então ele acharia o Bido e aquela alien que parece Vilgax, na versão feminina, é claro. E eu imagino que por eles não serem tão inteligentes como o Azimuth, eles não conseguiriam torná-lo perfeito, mas pelo menos conseguiriam tirar a dor das transformações do Carnitrix. Ok, agora que o Ben não sente mais dor ao se transformar, ele pode seguir sua aventura. Mesmo que Vilgax nessa realidade não tenha interesse no relógio, ainda teria um vilão tão importante quanto, como o Kevin Levin, que ainda assim enganaria Ben e absorveria o Carnitrix. E é aqui onde as paradas bizarras acontecem, porque na série o próprio Kevin se sentia um monstro quando isso acontecia. Então aqui não seria diferente, e com certeza esse Kevin teria muito mais ódio do Ben. E eu acho que pelo fato dos aliens serem assustadores não demoraria muito para as pessoas notarem, e com certeza o Ben seria visto como uma ameaça e seria perseguido por usar demais o relógio. Mas enfim, caso isso não acontecesse, ainda veríamos mais aliens transformados no Carnitrix, como por exemplo o Bola de Canhão, Cipó Selvagem, Múmia, Lobisbane e Frankenstein. Além desses que dariam para fazer um terror só na forma original mesmo, mas imagina agora no Carnitrix. E caso o Ben se adaptasse a gostar da aparência de poderes dos aliens do Carnitrix, quem sabe ele não usasse ele até o Alien Force. Imagina agora ver Eco-Eco, Arraia-Jato, Enormossauro e até Fogo-Fato na forma do Carnitrix. Outra variação de alien muito legal que poderia acontecer nessa teoria seria naquele episódio onde o Ben mexe no Omnitrix e acaba quebrando ele, fazendo ele ficar imperfeito e fundindo seus aliens. Lá vimos quatro braços com um insectoide, aquático com chama e massa cinzenta com diamante. Mas se esse Carnitrix já é imperfeito, eu acredito que após o Ben quebrar ele, esse relógio imperfeito acabe fazendo o efeito reverso. Então quem sabe com essa peça retirada, o Carnitrix acaba se tornando mais parecido com o da série original. E isso tudo olhando pelo lado positivo, já que pelo lado negativo, que é o mais provável, o Ben dessa vez perderia o controle que ele tinha sobre o Carnitrix, e fazendo assim ele voltar a agir por instinto. E nessa linha do tempo, o Ben não teria o Carnitrix, já que ele só foi liberado para destruir tudo, mas já que aqui ele tem o controle, então aqui não teria por que ter o Alien X no relógio, pelo menos não agora. Mas ainda assim teria aquela cena lendária do Ben 10 desbloqueando o controle mestre. Então mesmo que essa teoria do Tetrax, ajudante do Azimuth, não acontecesse, o Ben ainda teria um controle mestre em uma hora, e assim desbloquearia novos aliens decidindo quando e como usar. E eu acho que esse Ben com o controle mestre poderia ser aconselhado ao Fullmax a se transformar em um galvaniano, e assim ele usaria a inteligência do Massa Cinzenta para reparar de vez o relógio, já que mesmo que esse não seja o auge do galvaniano, ainda assim é a raça mais inteligente, e o Ben poderia usar a base dos encanadores para controlar o relógio. E lembre-se que lá tem aqueles dois galvanianos de Omniverse, e eu tenho certeza que eles dariam um jeito de tornar esse relógio o mais próximo possível do Omnitrix original. Ou eles poderiam fazer diferente, ao invés de consertar o Carnitrix, eles poderiam tirar os aliens do relógio e usar os encanadores para escanear as espécies. Já que 90% dos encanadores são aliens do relógio do Ben, e como essa não seria a forma bestial deles, não teria por que o Ben sentir qualquer coisa ao se transformar em qualquer uma dessas formas, e assim o Ben estaria livre desse terror que é o Carnitrix. Mas enfim pessoal, essa foi a teoria, talvez tenha alguns furos de roteiro, eu não sei, mas comenta aí qual o seu alien favorito, e se querem mais vídeos sobre o Carnitrix, deixa o like e se inscreve. Um obrigado especial para quem viu meu último vídeo do Carnitrix e deu quase 4.000 views, e algo que não é muito comum no canal. Mas enfim, obrigado mais uma vez por assistirem até aqui, valeu e até a próxima, fui!